procurar ser útil a todo quadro que aparecer na sua frente. Tem gente que às vezes não sabe como fazer o bem, o que é fazer o bem. Às vezes ele tem tanto perto dele que ele não sabe por onde começar. E é tão simples, né? Você tem que começar a fazer em casa. Reflexões que nos são ensejadas pela doutrina espírita. Reflexões muito importantes, porque nós estamos aqui exercitando a nossa capacidade de pensar. Habitualmente não exercitamos a nossa capacidade de pensar. Nós nos habituamos a assimilar o que é pensado por uma outra pessoa. Nós, às vezes, simplesmente engolimos o que outros mastigam. Então, nós precisamos de exercitar a nossa capacidade de pensar. E o Espiritismo é fé raciocinada, é fé aliada à razão. Nós não estamos aqui num monólogo, nós estamos aqui num diálogo. Estamos dialogando através do pensamento. O que os espíritos estão nos propondo é um diálogo.
E hoje nós vamos estudar a questão 640 de O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1º, da lei divina ou natural, o bem e o mal. Na pergunta 640, Kardec indaga: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Isto acontece muito. Vejamos, aquele que não pratica o mal, ele não começa, mas ele dá sequência. Ele dá continuidade. É tão culpado quanto este, aquele que se aproveita do mal praticado por outrem? Resposta: é como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele, é endossá-lo. Aproveitar do mal é participar dele. Às vezes imaginamos, não, eu não tenho responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade, não fui eu. Mas, se nós aproveitamos, nós estamos participando, estamos endossando. Por exemplo, alguém delibera invadir uma loja e quebra a porta, arrebenta a porta. E muitos que estão passando por ali se valem daquela oportunidade para saquearem a loja. Às vezes nós pensamos assim, a culpa não é minha. Mas quem é que disse que a culpa não é nossa? Que não temos culpa. Que não temos participação. Nós somos culpados. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. Vejamos como isto é delicado. Às vezes nós tiramos partido do mal praticado por uma outra pessoa. Isso acontece muito. Às vezes nós não somos capazes, ou seja, nós não temos, como os espíritos disseram aqui, nós não ousamos. Não ousamos porque tememos as consequências diretas. Tememos a prisão, tememos a lei, tememos a represália. Mas, desde que outro esteja assumindo aquela responsabilidade, nós nos valemos disso. Muita gente diz assim, não, por que eu vou ser honesto? Ninguém é honesto. A pessoa diz assim, por que eu vou ser honesto? Ninguém é honesto. Olha os exemplos, e falam assim, todo mundo está roubando. Eu vou roubar também. E a pessoa diz assim, não fui eu que comecei? Não é? Eu não tenho responsabilidade, mas nós estamos apoiando, estamos aprovando, estamos apoiando,
estamos praticando, participando, como esta síntese extraordinária dos espíritos. Aproveitar do mal é participar dele. Nós precisamos evitar o mal de todas as maneiras, de todas as formas. Nós precisamos evitar, praticar, endossar. Às vezes endossamos o mal, incentivamos o mal, porque aquele que se aproveita do mal que outro está praticando, está incentivando. Ele incentiva. E, na verdade, nós temos aí muitos incentivadores do mal, muitos incendiários. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, nós temos muitos incendiários, não é? E poucos bombeiros. Muitos para atear fogo e poucos para apagar o fogo. Ah, não fui eu que comecei. Não fui eu que comecei. Vejamos aí, nesta época em que se fala tanto de incêndio na Amazônia, de incêndio no Pantanal, muitos estão se aproveitando. Muitos se aproveitam. Muitos se aproveitam da corrupção. Muitos se aproveitam do que outros estão fazendo, estão cometendo. Existe aí um grau de responsabilidade. Nós precisamos de pensar nisto. É como os espíritos disseram. Às vezes, entre aspas, às vezes nós não tivemos coragem de começar. Não é? Coragem de começar. Uma balbúrdia, mas nos valemos da balbúrdia que outros começaram. Nos valemos da confusão que outros estabeleceram, às vezes até para nos vingar de uma pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim, é o momento oportuno. É o momento oportuno. Eu vou fazer isso e a culpa não vai ser minha. Mas nós nos esquecemos, é a consciência, né? É a lei divina. A lei divina é a consciência. Ninguém precisa saber, basta que a sua consciência saiba, e ela sabe tudo. Não é? Ninguém precisa saber, basta que a sua consciência saiba. E ela sabe tudo. Às vezes, vejamos bem, às vezes a consciência não vai dar sinal nesta existência, nesta encarnação, né? Às vezes não vai dar aquele sinal nesta existência. Às vezes a consciência vai demorar um pouquinho a dar sinal. Às vezes vai dar sinal no mundo espiritual. Às vezes também não dá sinal no mundo espiritual. Quanto mais a consciência demorar quanto mais a gente demorar para perceber, quanto mais surdos a voz da consciência, pior para nós. Tem que dizer assim, eu não quero ouvir a minha consciência. É a mesma coisa que dizer assim, eu não quero evoluir, eu não quero melhorar. Não, eu não quero ouvir minha consciência, porque se eu vou ouvir a minha consciência, eu estou perdido. Se eu for ouvir minha consciência, né? Mas feliz daquele que procura escutar a sua consciência, não é? E mesmo não podendo atender a voz da consciência por completo, pelo menos atender em parte. Falar assim, senhor, eu ainda não dou conta de tudo, mas eu vou. Olha, eu sei que eu tenho que fazer 100%, mas se eu fizer 20%, tá bom? É porque tem pessoas que não se preocupam em fazer nada. Não se preocupam em fazer nada. Não é? Não se preocupam em fazer
5%, 10%. Né? Não se preocupam. Agora, aquele que já se preocupa, isso já é sinal de evolução. É alguma evolução. Né? É alguma evolução. Então, tem pessoas que se valem, às vezes, de uma situação, vamos dizer assim, de uma situação, se vale de uma situação numa empresa, se vale de uma situação em família, se vale de uma situação de amizade, alguma situação que aparece ali para atingir aquela pessoa, uma outra pessoa. Se vale daquela situação criada, né? Para atingir. Isso a gente vê muito. Isso acontece. Numa empresa, às vezes, é uma situação assim, fala assim, agora é a oportunidade que eu tenho. Por exemplo, de eu rebaixar o fulano, de demitir o fulano, ou de julgar a culpa em cima dele. É a oportunidade que eu tenho. E não fui eu que criei, eu não vou aparecer, né? Vou ficar na retaguarda. Né? É igual o obsessor que não quer mostrar a sua cara, porque tem um obsessor covarde também. Não é? Tem um obsessor que é mais corajoso, aquele que mostra a cara. Não é? E tem um obsessor covarde, é aquele que age às ocultas. Aquele que age com uma intenção maléfica. E por incrível que pareça, nós temos isso até dentro da religião. Das religiões, temos. Isso em toda parte, viu, gente? Isso está em toda parte, tem isso. Em todos os segmentos sociais, nós vamos nos deparar com pessoas querendo puxar o tapete das outras e com pessoas que têm mágoa, que têm ódio. Tem pessoas que são movidas a ódio. Tem pessoas que são movidas a ódio e são movidas a mágoa a vida inteira. Escondem essa mágoa no coração. Não é? Ficam na expectativa, se acontecer, assim, se alguém fizesse isso por mim, não é? Se alguém fizesse isso por mim. É igual também àquela situação quando a gente acha bom, quando alguma coisa ruim acontece com uma pessoa que a gente não gosta. Tem muito isso também, não tem? A gente acha bom quando uma coisa ruim acontece com uma pessoa que a gente não gosta. E essa coisa ruim foi feita por outro, né? A gente às vezes passa até a olhar aquele outro com uma certa simpatia, né? Com uma certa simpatia, né? E a gente acha bom. Isso é endossar o mal. É endossar o mal. Nós não devemos nos alegrar com as coisas ruins que aconteçam, nem aos nossos maiores inimigos. É o que a doutrina espírita nos ensina, é o que o Evangelho nos ensina. Nós não devemos nos alegrar com as coisas ruins que acontecem, nem com os nossos inimigos. Sabe por quê? Porque vem o choque do retorno e vem mesmo. A pessoa vai falar assim, mas foi justiça que se fez. A pessoa fala, foi justiça que se fez. A justiça é de Deus, não é nossa. A justiça é de Deus que se fez. Não é? Quando nós nos alegramos porque uma coisa ruim acontece com uma pessoa com a qual a gente não simpatiza, pode preparar o lombo, porque você vai apanhar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você pode preparar porque, mas eu estou com a razão. O mal nunca está com a razão. O mal nunca está com a razão. Nunca, nunca. O mal não tem razão. É como os espíritos nos disseram aqui numa outra questão, embora necessário
o mal não deixa de ser o mal. Embora necessário. Porque muita gente fala assim, mas o escândalo é necessário, mas não deixa de ser escândalo. Isso aí é uma coisa muito triste, porque constata a nossa miserabilidade espiritual. Nós vivemos num mundo, infelizmente, em que o escândalo ainda é necessário. Pode uma coisa dessa? A gente viver num mundo em que o mal ainda é necessário? Isso cabe na nossa cabeça, a gente viver num mundo em que o mal é necessário para punir os maus. Mas é necessário, não é? Como os espíritos disseram, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Então nós vivemos num mundo tão atrasado ainda, um mundo de provas e expiações, e aqui a gente não quer deprimir ninguém não, hein? Nós não queremos deprimir ninguém não. Um mundo atrasado, realmente, ainda... Gente, olha aí a pandemia, quanto dinheiro se desviou. Quanto mais se investiga, aproveitaram a pandemia, aproveitar a morte, a doença de tanta gente para praticar corrupção, desviando dinheiro da saúde. Chegaram até, segundo aí os estudiosos, chegaram até aquela situação de construir hospital, às vezes, sem necessidade. Hospitais que não foram ocupados. Mas isso é porque a gente estava esperando. Então construímos o hospital esperando. Tudo bem, estava esperando construir um hospital muito grande. Mas parece que o Brasil até não precisa de hospitais para estar desmontando o hospital que foi levantado, né? Por quê? Será que precisa só de hospital na pandemia? As pessoas estão precisando de saúde. Por que não deixaram determinados hospitais levantados para atender as pessoas que ficam nos corredores? Por que não deixaram? Vamos desmanchar o hospital. Vamos desmanchar. Não foi ocupado, não teve Covid. Não é? Esse negócio do Covid é uma coisa que precisa ser investigada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu não sou médico, não entendo do assunto, não entendo do riscado, mas só uma coisa eu posso dizer para vocês. Desde que essa pandemia começou, mais acentuadamente aqui em Uberaba desde março, é raro eu ouvir dizer que alguém desencarnou de outra coisa. É muito raro eu ouvir dizer que desencarnou de outra coisa. É raro, realmente. Eu penso assim, desencarnou de quê? Covid. Mas desencarnou de quê? Covid. Escuta, mas fulano não tinha câncer? Tinha. Mas desencarnou de Covid. Mas tinha câncer. Escuta, que a pessoa teve o quê? Teve um AVC, mas fez exame, foi Covid. E vai. Parece que... Bom, pelo menos agora quer dizer que se tomar a vacina contra a Covid, ninguém vai morrer mais, né? Porque só Covid mata. Vai ser uma maravilha. Aí ninguém vai desencarnar mais. Não é? Mas aí é que vem as coisas. É aproveitar o mal. Não é? E tem pessoas que se aproveitam até do bem para fazer o mal. Não é só do mal para fazer um outro mal. Aproveita o mal maior para fazer um mal menor. Tem gente que se vale do bem para fazer o mal. Fazer o mal sem tamanho. Tem também. Então, realmente nós vivemos num mundo muito complexo, num mundo muito complicado.
Como diz o doutor Inácio, a gente fala assim, provas e expiações. O doutor Inácio diz assim, mais de expiações do que de provas. Mais de expiações do que de provas, não é? Porque realmente nós estamos aí expiando, né? Estamos expiando. E alguns não estão nem expiando, estão aumentando. Estão aumentando a própria expiação para o futuro. Para o futuro. Não estão nem expiando, estão aumentando os seus débitos. Não é? Está ficando mais no vermelho ainda. Isso é possível? É claro que é possível. É claro que é possível. Não é? Porque a capacidade do espírito de fazer o mal é muito grande. Não é? É muito grande. Se a capacidade do espírito de fazer o bem é infinita, a capacidade do espírito de fazer o mal também é ilimitada. Também é ilimitada. E é impressionante como as pessoas têm imaginação, né? Para o mal, né? Assim como tem a genialidade para o bem. Tem pessoas que têm essa imaginação para o mal. Então nós temos que ter muito cuidado na nossa vivência, porque às vezes nós nos enganamos. Assim, não, eu não faço mal a ninguém. Mas você endossa? Você endossou? Você está incentivando? Você está incentivando? É como os espíritos também nos ensinam. Deixar de fazer o bem já é fazer o mal. Quer dizer, você deixar de plantar uma semente boa onde você pode plantar, você vai deixar crescer ali o mato. Você deixa crescer ali o matagal. Não é? O espaço que não for ocupado pelo bem é ocupado pelo mal. Porque o mal é a ausência do bem. Como Leon Denis escreveu, né? O mal é a ausência do bem. Onde o bem não se... Porque nada é vazio. Hoje até a física já mostrou isso, que não tem nada de vazio, né? Nada de vazio. Nada é vazio. Se não tem sol, se não tem sol, não tem dia, tem noite. Não é? Se não tem luz, tem sombra. Mas se tem luz, não tem sombra. Não tem sombra. Então, essa resposta dos espíritos, ela é muito importante. É como se o houvera praticado. Olha aqui, é como se o houvera praticado. Se eu dizer a culpa, eu não tive culpa nenhuma. Às vezes não é questão de herança, de partilha, né? Começa lá uma desavença, alguém começa uma desavença e os outros entram, né? Não, foi o fulano não concordou. Eu até que concordaria. A pessoa diz assim, né? Eu até que concordaria, mas o fulano não concordou. Não me restou alternativa. Não, restaria alternativa. Você que foi com o fulano. O fulano fez o que você, entre aspas, não teve coragem de fazer. Para não ser chamado de o dissidente, aquele que desune, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo outro, aquele que faz aquilo outro. Então, são detalhes, né, no cotidiano, são detalhes da vida, no cotidiano aqui na Terra, sobre os quais a gente não presta muita atenção, não é? A gente não presta muita atenção. A gente não pensa nisto. Nós não pensamos nisto. Mas nós precisamos pensar. E não concordar com o mal. Tem pessoas omissas. Ah, como tem pessoas omissas. Pessoas indiferentes.
pessoas omissas, que se omitem, são indiferentes, não querem se comprometer. Tem pessoas que não querem se comprometer. Por exemplo, alguém sabe de um caso aí, de alguém que está fazendo mal. Ah, eu não vou me comprometer, não. Eu não vou me comprometer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma pergunta feita ao Espírito São Luís. Perguntaram ao Espírito São Luís assim: terá alguma utilidade a gente desvendar ou revelar o mal que é feito por outro? Que é praticado por outro? Aí o São Luís responde assim: depende. Se aquele mal que a pessoa está fazendo só faz mal a ela, é só mal a ela, é uma outra questão. Mas se o mal que a pessoa está fazendo mal a outras pessoas, você tem o dever de apontar. Você tem o dever, você não pode ser omisso. Mas e a caridade? Não, a caridade também é você defender o que é certo, o que é justo. Não é? Isso também é caridade. Não é? A pessoa defender o que é correto, o que é justo, é caridade. Agora, a caridade quer dizer, então, que é uma virtude acovardada? A caridade é uma virtude que se cala diante do mal? Não. A caridade não é uma virtude que se cala diante do mal. A caridade é uma virtude que se pronuncia sempre em favor do bem, contrariando o mal. Não é? Mesmo contrariando o mal. Ah, mas isso vai trazer muito problema. O problema é seu, você decide o que você faz da sua vida. O problema é seu, você decide o que você faz da sua vida. Ah, eu não quero me comprometer. O problema é seu. Você não se compromete agora, na outra encarnação você vai ter que se comprometer. Um dia você vai ter que se comprometer. Ah, não, eu não vou me comprometer porque eu vou para a fogueira. Bom, se você prefere continuar tocando fogo nos outros, o problema é seu. Não é? Mas um dia você vai ter que ir para a fogueira. Não é? Um dia você vai ter que se comprometer, porque senão irá faltar em você uma coisa muito importante, sabe o quê? Caráter. Em outras palavras, vergonha na cara. É o que vai faltar a você. Falta de personalidade. Falta de personalidade. É isto que é simples. É simples assim, não tem muita coisa. Às vezes a pessoa fala assim, bom, mas se eu tomar tal partido, eu vou ficar muito sozinho. Mas com quem você quer ficar? Com a multidão que gritava Barrabás? Ou com Jesus, que estava lá, não é? Entre aspas, sozinho na cruz? Com quem que você quer ficar? Você quer ficar com Barrabás? Não é? Tem muitas pessoas que falam assim, só para encerrar, nós estamos aí véspera de eleição. Muita gente fala assim, eu não vou votar em ninguém. Está errado. Como ensinava Chico, escolha o melhor entre os piores e vota. Escolhe. Não é? Está errado. Vamos escolher um menos. Porque senão nós vamos ceder tudo ao mal. Vamos ceder tudo ao mal. Ah, mas eu não vou jogar meu voto fora, porque o fulano vai perder. Bom, então, vota no sujeito que você acha que vai ganhar, para você depois ficar com aquela, não perdi o meu voto, mas endossou lá a promissória da corrupção que ele vai arrumar.
do roubo que ele vai fazer, dos desvios que ele vai fazer, das coisas erradas que ele vai fazer com o seu voto, com o seu título de eleitor. Não é? Então é isso que a gente tem que fazer. Não é? Não tem? Tem um que pode. Vai ganhar? Não é meu problema. Se vai ganhar, não é problema meu. Problema meu é votar no que eu acho que é correto e certo. Se vai ganhar, não é problema meu. Não é? Se depois ele vai trazer decepção, também não é problema meu. Isso não é problema meu também. Então, é isto aí. Vamos encerrar por aqui e vamos pensar que, embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Opa. Ai, deu certo. Vamos iniciar a nossa reunião. Obrigada. Para fazer. Jesus, Divino Mestre, nós te agradecemos por estarmos todos juntos aqui, refletindo sobre os seus ensinamentos, para que possamos dar os nossos passos, Senhor, em cima das suas pegadas e seguirmos o caminho do amor, da misericórdia, da compaixão. E te rogamos, permita que os seus trabalhadores do bem possam nos auxiliar no despertar de nossas consciências, que não sejamos indiferentes ao sofrimento do outro, à necessidade do outro, que não sejamos omissos, Senhor, diante do nosso testemunho, da nossa colaboração em todos os níveis da nossa vida. Nós te rogamos, abençoe todo o nosso planeta, que passa por momentos de muita dor e sofrimento. Coloca, Senhor, na consciência dos governantes a necessidade do bem comum, da justiça, da compaixão. Abençoa todos nós, nossos familiares, todos aqueles que estão se recuperando de doenças, principalmente do Covid. Coloca fé, confiança em cada um deles. E é com a sua prece que estamos agradecendo e encerrando mais esta reunião. Vamos todos juntos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.